eu quero mostrar pra você como é que eu desenho no papel uma sobrancelha e depois eu transporto para um rosto. Então a gente vai começar precisando de quê? Uma régua, um lápis, um paquímetro, borracha, um apontador e folha de A4 ofício. É muito importante que você aprenda a desenhar, porque é assim que você vai conseguir desenvolver a sua percepção. Quanto mais você faz, mais domínio você tem sobre a sua percepção, você evolui seu trabalho também. Então, quando você entende o assunto, você consegue ter uma percepção do certo e do errado. Para isso, a gente precisa desenhar, 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 desenhar de novo. Então, prepare bastante folha que a gente vai começar. Vou deixar nossa cliente aqui, separadinha, porque ela vai ser usada depois. Vamos pegar a régua e o lápis. Vamos criar uma base para desenhar a sobrancelha. É assim que eu treino e é assim que eu quero que você comece a treinar para criar sua percepção. Cria uma base. A gente já sabe que existe vários tamanhos, várias espessuras de sobrancelha. Então, para a gente desenhar no papel, a gente vai criar uma. Eu vou determinar um tamanho de um corpo, tamanho de um caldo, espessura, altura. E para isso a gente vai usar o paquímetro. Você já passou pelo treino do paquímetro também, então você já sabe como é que você domina e usa o paquímetro. Eu quero uma sobrancelha que seja um pouquinho arqueada, um pouquinho grossa e não seja muito longa. Então eu vou escolher uma sobrancelha de 3,3 de corpo. A gente vai colocar a medida do paquímetro aqui, 3,3. 3,3. Com a pontinha do lápis, ó, eu faço dar um pontinho, uma marcadinha aqui, ó, 3,3. E vou colocar 2 de cauda. Nenhuma medida é padrão, viu, gente? Existem várias medidas de sobrancelha. Vamos transferir para o outro lado. Qual foi a medida daqui? 3,3. 3,3 para lá também. Agora a gente só está criando a percepção, desenhando para treinar a mão e adquirir habilidade. Eu não vou me importar com o espaço entre a glabela, tá? 3,3 e 2. Sempre na pontinha do paquímetro, nunca na parte interna, sempre na ponta. Aí já tenho o tamanho, o corpo, já tenho a cauda. Vamos colocar aqui para não esquecer. Foi 3,3 com 2. Agora eu quero o que? A espessura. Eu vou determinar uma espessura de 7 para ela. Vem aqui no ponto inicial. Coloquei 7 aqui no paquímetro. Tem a pontinha aqui, a outra pontinha aqui. 7 e 7. Vamos determinar a altura dessa sobrancelha. Quando você tem sua cliente, um exemplo, você tem sua cliente aqui, ó. Eu já consigo determinar a altura da cliente olhando para o rosto dela. Se ela tivesse com um pelinho aqui, eu já saberia onde é a altura da sobrancelha. Como a gente está criando, a gente vai determinar uma altura. Vou colocar uma altura de 9. Venho aqui, ó, na parte do ponto alto, ó, 9. Vamos transferir para lá, 9. E a espessura do ponto alto? Qual vai ser a espessura do ponto alto? Se a gente tem, a gente fez de conta aqui, 7. Deixa eu só conferir. 5, 6, 7. Conferir se foram 7. Se eu tenho 7 aqui na espessura do ponto inicial, eu vou diminuir um ponto. Então, eu vou colocar 6 aqui, ó. 5, 6. A espessura vai ser um ponto menos do ponto inicial. Para ter o que, gente? Harmonia. Você já aprendeu que é uma linha reta, levemente arqueada até o ponto alto. E ela baixa um pontinho para dar harmonia. Vou fazer a segunda sobrancelha à mão livre. Sem pressa. Eu vou olhar para esse ponto inicial aqui e vou criar uma linha imaginária até esse ponto aqui alto, tá vendo? Você pode começar tanto de cá, o lápis bem fininho, bem macio. Se você tiver dificuldade de deixar ele bem fininho, você pega um papelzinho, ó, e faz isso aqui, ó. Deixa ele bem macio, bem fininho. Você pode começar tanto daqui, imaginando uma linha imaginária aqui, ó. Vai imaginando ela. Ó. De um lado, do outro, até bater certinho no ponto inicial, ó.
Sempre lembre de fazer a linha bem superficial para que você possa apagar várias vezes. A hora de errar, gente, é essa aqui, tá? Não é no rosto da sua cliente. Então, pode apagar várias vezes. Aqui é a mesma coisa, ó. Até ela não ficar perfeita, eu não desisto. Pronto. Agora a cauda. Você pode começar daqui pra cá, daqui pra cá. Você tem que ver a melhor maneira pra você, como é que fica confortável. E a mesma coisa, imagina uma linha daqui pra cá, ó. Fazendo de forma bem devagar, com um lápis bem suave. Angulação daqui também, ó. Eu prefiro que você faça uma sobrancelha perfeita do que fazer sem qualidade. Então, quando você vê que essa daqui tá perfeita, você vai pra segunda, vai pra terceira. E assim continua fazendo de vários tamanhos, várias espessuras. Vamos apagar aqui pra deixar essa bem linda. Quando eu tenho certeza, eu posso até aumentar um pouquinho a força no lápis para marcar mais um pouquinho o desenho. Escolha um lugar confortável para você desenhar, escolha um lugar tranquilo, se desconecte um pouquinho, vá fazendo várias sobrancelhas. Essa aqui tá prontinha, a gente vai pra segunda sobrancelha. Fazer outra base. E agora o que é que eu quero que você faça? Você já sabe, né? Que aqui tem uma medida certinha, eu quero que você transfira só olhando. Faça um pontinho aqui, e você consegue olhar para esse ponto e transferir para cá, ó. Ele tem 7 aqui, eu quero que você olhe e transfira. Sem o paquímetro. Tamanho da sobrancelha aqui, olhe para esse ponto e olhe para esse. A altura, olhe para a altura e faça aqui. Depois a espessura, olhe para esse tamanho e vá transferindo. A sua mente, ela cria um mecanismo de transferência automático. Mesma coisa aqui, ó. Você vai olhar o tamanho de cá pra cá e vai transferir pra cá, ó. E aí agora eu quero que você pegue essa mesma linha imaginária e comece a criar a sua sobrancelha, ó. Só através dos pontinhos.
Essa mão leve, você tem que começar a treinar desde o papel, porque na sua cliente também você precisa ter a mão bem levinha. Tá vendo? Você tá trabalhando agora com transferência, olhando para um e transferindo para outro. Mesma coisa do lado de cá. Aqui o tamanho dela, a cauda, a altura e a espessura. Vamos ligar. Lembra que a gente não tá conferindo nada com paquímetro. Sempre procure a melhor posição para você desenhar, porque a sua cliente também você pode mover de um lado para o outro, girar a cabeça da cliente, então você tem que procurar uma melhor posição, que nem sempre uma sobrancelha à direita é tão fácil quanto a esquerda, ou a esquerda é tão fácil quanto a direita, sempre você vai encontrar um pouquinho de dificuldade em uma. Essa aqui tá mais grossinha, deixa eu determinar aqui o pontinho. Olha como melhora. Enquanto as linhas não estiverem conversando do início ao fim, você não para. Não vai para a próxima. Essa aqui tem uma barriguinha aqui em cima, a gente vai consertar. Essa daqui tá um pouquinho mais grossa que a de lá. Deixa eu só consertar aqui. E aí você vai criando sua percepção. Vai fazendo isso, ó, várias sobrancelhas. Dá pra fazer muita. Então pega bastante folha A4 eu fiz e vai desenhando. Quando você estiver cansada, para. Sempre vá com a mente tranquila, com a mente vazia e um lugar confortável para você treinar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar a sobrancelha aqui na nossa cliente. Agora que minha cliente já tá aqui na posição que eu trabalho sempre vendo isso aqui, ó, 360. Eu vejo todo o rosto da cliente, mas o que é que realmente importa pra mim é isso aqui, ó. E o que ela tem de pelo. Essa cliente aqui, ela tá sem pelo, a gente vai começar a desenhar uma sobrancelha pra ela. Eu sempre trabalho nessa posição, onde eu tô com a mão aqui, ó, olhando essa sobrancelha de cima pra baixo. Então, o que é que eu olho no design? O septo nasal da cliente, essa entradinha aqui do osso dela, tá vendo? Repara que esse osso ele vem crescendo assim, ó, e abre. Vem crescendo aqui e abre. Então, a sobrancelha ela tem que trazer leveza. Então, a gente vai focar nesse septo nasal dela. Quando você tiver com a tua cliente na maca, você vai tocar nesse ossinho aqui, ó, e vai tentar determinar o meio do septo nasal dela. Aí eu pego a pele da cliente, venho subindo assim um pouquinho, bem lentamente com esse dedinho, e vou achar o meiozinho do osso, ó. A gente tem que treinar como se realmente a cliente estivesse aqui. E a caneta eu sempre faço desse jeito, ó, a caneta sempre de ladinho. Achei aqui o ponto central. Achei o ponto central, não tá torto não, deixa eu ver se tá torto. Você também já passou pela parte onde você treina para adquirir habilidade para fazer esse traço. Sempre a mão leve, o lápis riscando bem pouquinho para você não destruir seu desenho, você poder apagar várias vezes. Pronto, fiz aqui o ponto central.
Aí vamos olhar aqui a sobrancelha da cliente, né? Tem uma manchazinha aqui porque eu apaguei a sobrancelha real dela e a gente vai colocar uma sobrancelha nova. Vou tentar determinar o afastamento de uma sobrancelha e outra aqui da glabela. Ainda tô achando que essa linha tá um pouquinho torta. Agora acho que tá certa. Pronto. Vamos colocar uma distância de entre uma sobrancelha e outra. E repara que ela tem aqui e aqui. Uma distância de 1. Se você quiser, não tiver tanta habilidade, você pode fazer assim, ó. Pegar seu paquímetro. Se o paquímetro for desse, tira assim, ó, cria uma régua, tá vendo? Pega teu paquímetro e faz uma linha maior. Bem de leve, ó. Pronto. Deixa eu reforçar um pouquinho aqui do meio. Achou essas 3 linhas aqui, ponto central, aqui o afastamento entre uma sobrancelha e outra. E agora você vê que ela tem uma sobrancelha bem curtinha. A sobrancelha ela tem que casar com o olho. Ela não pode passar do olho, nem entrar demais aqui, porque senão ela fica com carinha de brava. E sempre seguir essa linha aqui do nariz, ó, abrindo a sobrancelha. Pronto, já achei o ponto central. E agora a gente vai achar a base dessa sobrancelha. Fazer uma base da mesma forma que a gente fez no papel. Uma base bem superficial assim, só pra gente ter noção onde ela começa, onde é que ela termina. Se você reparar, nenhuma cliente tem um rosto do tamanho do outro. Esse rostinho aqui dela, esse lado é menor, esse aqui é maior, essa sobrancelha é um pouquinho mais pra baixo, essa aqui é um pouquinho mais pra cima. Só que a gente tá tentando trazer harmonia pra esse rosto. Faz de conta que ela não tem essa mancha, que ela não tem essa sobrancelha. Achei a base, né? Vamos determinar um tamanho pra ela. Vou botar aqui 2 e 3. Vamos botar 3 de corpo. O 3 vai ficar muito, porque ela tem um rostinho muito pequenininho. 2 e 6. Vamos ver aqui. 2 e 6 de corpo. 2 e 6. 2 e 6. Lembre que é uma criação imaginária nossa aqui, para casar com essa sobrancelha, tá? 2 e 6. Vamos colocar a cauda 1,5. 1,5. Não existe medida padrão. 1,5. A espessura da sobrancelha, vamos colocar 5. Ela tem uma sobrancelha que não é muito grossa, nem combinaria uma sobrancelha muito grossa pra ela. 5. Tô criando aqui junto com você. Não tinha feito nenhum esboçozinho antes. Agora a altura da sobrancelha. Vamos colocar 7. Se eu colocar 7, quando eu for fazer o ponto alto, ela vai ficar muito arqueada. Então vamos diminuir. Vamos colocar 5. 5. E 5. E a altura dela, de acordo com o que você colocou aqui, a espessura do ponto alto, a gente colocou quanto no início? 5, não foi? Na espessura? Colocamos 5. Então vamos colocar 4. A espessura da sobrancelha dela no ponto alto. 4. 4. Pronto, a gente já tem a sobrancelha aqui. Agora vamos ligar os pontos e ver se fica em harmonia com ela. Se vai ficar muito grande, se não vai, se a gente muda alguma coisa, tá? Tem um ponto inicial aqui. Pronto. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar com essa cor de lápis. Eu acredito que sim. Tem 2 pontinhos aqui. Deixa eu só conferir se é 5 mesmo. 5. É o de cima. Esse aqui. 5, é esse aqui.
Ficou 2 pontinhos aqui, não sei porquê. Com a sobrancelha bem fininha. Agora a gente vai fazer o quê? Angular os pontos, trazer uma naturalidade para essa sobrancelha. Deixa eu só afinar um pouquinho mais esse lápis aqui. Lembre que as medidas é só para te dar um caminho, tá? E aí você vai melhorando de acordo com a quantidade de pelo que tua cliente tem, a altura que tua cliente tem. E olhando se vai ficando em harmonia. Vamos tirar esse retão daqui da frente, ó. Isso é de última. Lembra que eu falei que esse ossinho daqui a gente tem que olhar a continuidade dele pra ela vir abrindo? Então, nunca isso aqui, ó, pode ficar assim, ó. Nunca. Tá vendo esse desenho aqui? Nunca. Vamos fazer uma angulaçãozinha aqui, ó. Tá ficando bonita, mas eu acho que essa sobrancelha, ela pode subir um pouquinho de nada aqui e diminuir um pouquinho aqui, pra não passar pra fonte, que isso aqui é a fonte, a gente não pode trazer a sobrancelha pra fonte. Então, vamos aumentar um pouquinho só esse ponto alto dela. E diminuir um pouquinho essa cauda. Lembra que você tá treinando pra trabalhar a percepção, a harmonia. Não é receitinha pronta, tá? Quando você pegar a tua cliente, você vai ter esse mesmo trabalho. De trazer para tua cliente a sobrancelha mais perfeita possível para ela, dentro do que ela te trouxe, né? Da quantidade de pelo. Agora ela tá ficando bonita. Lembre que o ponto alto tem que ser exatamente onde fica o arqueamento aqui, ó. Esse contornozinho aqui, ó, tem que ser igual embaixo e em cima. Olha aqui que tá ficando linda. Quero você todos os dias treinando, desenhando, até você fazer sem o papel. Fazer mentalmente, sem régua, sem linha. Aguçar muito essa percepção. A outra, a gente vai brincar um pouquinho pra esparecer um pouquinho a mente e você ficar um pouquinho mais livre, se sentir livre pra criar. Eu peguei um lápis aqui marrom e a gente vai dar uma corzinha nessa sobrancelha pra gente ver realmente se tá ficando bacana o desenho que a gente tá fazendo nessa cliente. Eu começo aqui da cauda. Qual o movimento que eu faço? Olha o lápis como tá apontado, tá vendo? E aí, se você quiser afinar mais esse lápis, você faz isso aqui, ó. Deixar ele bem chancradinho. Aí eu vou começar aqui da cauda dela. E vem abrindo a pintura. Vem subindo, ó. Vou fechando.
Venho abrindo a pintura e vou fechando. Subo, desço, que eu dou uma escurecidinha de nada nessa cauda. Uma coisa bem natural, tá, gente? Nada muito gritante. Vem descendo. Da onde você parou, você sobe. Vem descendo. Vem subindo. Mantém a mesma pressão da mão, tá? Chega aqui na frente, ó, só de levinho, só um sombreadozinho, ó, vindo pra frente. Só pra trazer naturalidade e forma pro nosso desenho. Como ficou lindo a sobrancelha dela. Agora a gente vai pra outra. Pegar o lápisinho, vamos ligar. Lembra que a gente diminuiu essa aqui um pouquinho? Vamos fazer com a medida que tá aqui. A gente vai vendo ao longo do tempo como é que ela vai ficando, como é que ela vai se criando. E a gente olha pra cá e transfere pra cá. Vamos chegar ela um pouquinho pra cá. Eu tô olhando pra essa, olhando pra cá, tentando transferir as linhas. Lembre que a sobrancelha, gente, não é irmã gêmea, tá? Elas têm que ter harmonia, mas não precisam ser idênticas, porque o rosto da gente não é idêntico um lado do outro. Mas também a gente não tem que usar isso como desculpa pra dizer que ficou torto, porque o lado da cliente, a gente tem que trazer o máximo de harmonia possível. Vou apagar aqui. Vamos ver a entradinha aqui do osso dela, ó. E aqui do lado de cá, igual essa aqui, ó. Você já viu que a sobrancelha ela serve como o telhado da sobrancelha, é como se fosse a proteção da casinha do olho aqui. Então ela tem que cobrir o olho, ela não tem que passar, não tem que vir aqui pra frente, ficar assim. Não precisa ficar esse retão aqui. Ela não precisa passar da fonte da cliente, não precisa entrar aqui nem quase bater no tragos. Então você tem que ter muita cautela na hora de criar uma sobrancelha, principalmente quando a cliente não tiver nada. A prática, a repetição é muito importante. Você fazer isso várias vezes, pegar vários rostos diferentes,
nesse treinozinho a gente liberou 9 rostos para vocês. Cansar de desenhar, imprimir várias vezes, ter vários esboços. Olhar para uma e para outra. Essa luz tá me atrapalhando um pouco. Você não pode se prender a medidas. É bom você saber onde fica o ponto alto, o ponto inicial. Você criar a sua régua mental, olhar um lado, olhar o outro. Olha essa linha aqui como está subindo. Deixa eu apagar aqui. Eu acho que está ficando igual. Tá ficando bonito. Deixa eu apagar esse meio aqui também. A gente olhar ela sem linha, apagar a base. Tá vendo? Quando você faz a marcação com a linha bem fininha, bem fraquinha, você pode apagar várias vezes. Tem possibilidade de apagar várias vezes. Aqui também, gente, ó, não pode ficar aquela ponta que o povo faz assim, ó. Essa ponta aqui não é bonito, tá? Vamos pintar, pra ver se as duas ficaram parecidas em harmonia. A prática é a mãe da habilidade. Agora a gente vai pintar da mesma forma que a gente fez na outra. Vem abrindo. A mão um pouquinho pesada no início, depois ela vem ficando mais suave para fazer um degradê. Isso só que a gente não for aplicar uma rena, um reflector, você já sabe pintar a sobrancelha dela. De maneira bem suave para não destruir os pelinhos. Você pode ensinar sua cliente a fazer isso também em casa. Chega aqui, ó, só pra frente, só um pouquinho, ó, deixa bem fraquinho. Acho que elas estão lindas. Agora eu queria tirar essa marcação do lápis. Se você tirar, vai apagar. Tem que ter uma borracha bem fininha. Tipo uma borracha assim, ó, pra gente apagar aqui, ó. Vocês fazendo isso aqui repetidas vezes, várias vezes, vai criar a régua mental e vocês vão conseguir criar percepção. Porque percepção a gente se adquire quando a gente não nasce com, né? A gente vai adquirindo a percepção ao longo do tempo. Então é isso que a gente quer que vocês criem. Essa frente aqui que tá um pouquinho mais fina que a outra. Agora estão iguais. E agora vamos imprimir todos os desenhos de vocês
fazer suas clientes. O que é que vocês acharam? O que você precisa para criar percepção? Só isso, desenhar, treinar, treinar, treinar.